Agora sim, gravando. O funcionamento, a questão do horário, a presença, que a presença ela vai vinculada com a participação de vocês, beleza? E a participação, eu sugiro, pelo menos nas aulas de geografia, que vocês façam as anotações de vocês e no finalzinho da aula a gente vai trocando ideia com o passar do tempo, beleza? As aulas são gravadas e depois postadas. Pontualidade, ela é primordial, porque nosso tempo agora é dinheiro, é tudo, é ponto, é meio ponto, é 02, 03. As atividades, vai ficar bem mais fácil da gente estar sempre observando, olhando quem está entregando, quem não está, quem negócio de mandar foto, aquele arsenal tudo, beleza? Como já foi falado, o nosso aplicativo é o Zoom, o Meet, anotações no final da aula, não passar o link para outros alunos ou amigos de vocês, nada de apelidos, por isso que eu pedi, quer entrar com o nome? Sim, tem uns ali que está em espera, enquanto não colocar nome também não entra na aula. Então vamos lá. É teste, né? A gente está em fase de teste, estamos em fase do novo, né? E às vezes o novo ele incomoda, mas temos que lidar com essas situações. Para a aula de hoje, meus amados, é sobre algo que vocês até já sabem. Ele veio mais para dar reforço sobre solo e hidrografia. Então, solo, vocês já sabem que solo é o solo é a camada superficial da Terra, tá? E o solo, terceiro ano, ele é de suma importância para tudo. A casa de vocês está fixada no solo. O alimento que vocês comem provém do solo. O produto que vocês estão comprando, sentado, tudo provém do solo. Ou parcialmente dentro de como um mineral, ou está sobre o solo, ou etc. E outra característica dentro desse conceito de geografia física é a hidrografia, que é o estudo das águas. Então, dentro dessa caracterização da geografia física, solo e hidrografia são de suma importância para nós, meros sobreviventes nessa nave espacial. Então, vamos lá. Então, eu vou falando, qualquer dúvida vocês vão anotando aí, beleza? Acredito eu Professor Léo. É algo bem tranquilo e fácil. Professor Léo. Oi. Aceita o Lucas, ele está mandando convite para entrar. Se tiver com apelido agora... E agora, participante? Então, não vou aceitar, não. Não tem como aceitar. Tá com outro nome aqui. Aí depois eu passo para a coordenação, beleza? Beleza. É algo assim bem chato. Aí por isso que eu... Só tem essa pessoa aqui. Eu não tem como. O Lucas tá com aquele nome que ele tava na aula passada. Mas é algo, tipo, meio chato. Tipo, não é um apelido, é tipo um palavrão. Não tem como, pessoal. Vamos lá início. Qual é o nome, Léo? Não vou falar não, moço. Amanda, é aquele que eu mandei no grupo. Que aqui ele entende. Deixa eu ver, calma aí. Então, vamos lá. Primeiro tópico. Solo é um componente terrestre essencial para os seres vivos, também para a realização das atividades econômicas, de forma a ser considerado um importante recurso natural. Então, o que eu falei dentro
nessa introdução, dentro desse conceito da geografia física, ele é primordial. A casa de vocês, a escola, tudo ele está dentro, dessa camada superficial. Tá? E ela, como ela é de suma importância, temos que preservar o solo. E não é bem isso que vem acontecendo relacionado homem e natureza. Homem e natureza. Somos dependentes dessa camada, só que não estamos fazendo a nossa parte como cuidador. Tá? Em termos de composição geomorfológica, dentro de um termo de composição geomorfológica, como se formou? Como é esse solo? Existe só um tipo de solo? Não. Tem um solo mais ácido, tem um solo mais rico em humus, tem um solo mais arenoso, tem um solo mais argiloso, tem um solo litófico, tem um solo rico em minerais, tem um solo mais escasso, tem um solo que ele é lixiviado. Ou seja, então o solo, existe um leque de solo, várias informações a respeito do solo. Pegando o Brasil como uma extensão territorial, você já sabe, o Brasil é grande no que diz respeito à sua extensão territorial. Leste, oeste, norte e sul. Beleza, ele é grande. Só que devido à sua regionalização, devido à sua divisão, no nosso país mesmo existe vários tipos de solo. Se você viajar para o sudeste, norte, sul, centro-oeste, vai requerer várias qualificações, várias características do solo, composição geomorfológica. Como ele conseguiu se compor? Através do sol, através da chuva, através do vento. Ah, mas nessa região aqui ela chove mais. Ah, mas lá no Nordeste, lá no Seridó, há ausência de água. Então o solo ele vai ser o quê? Até mesmo a água. Acho que eu já até comentei com vocês. Quando viajamos, a água é mais salobra. Não tem aquele mesmo teor daqui do centro-oeste, que já somos acostumados. Tá? Outra característica, consolida-se a partir de fatores exógenos do relevo. Como ele se formou através do que está fora. Dentro dessa caracterização, terceiro ano, intemperismo, os fatores de formação do solo. Sol, chuva e vento. Sol, chuva e vento são as características principais para a formação do relevo. Não sei se vocês vão lembrar, lá no primeiro ano, a gente teve aula de solo. Lá no primeiro ano. E geomorfologicamente falando, que há milhares de anos atrás, lá no período geológico, vamos colocar exemplo que aqui, essa região, ela era totalmente plana. Há milhares de anos atrás, essa região aqui era totalmente plana. E com o passar das eras geológicas, ocorreu o quê? Um soerguimento. Era plana. Com o passar do tempo, esses fatores começaram a soerguer. Esses fatores podem ser fatores interno e externo. Fatores internos, terceiro ano. Movimento das placas tectônicas. Elas vão se encontrar. E com esse intuito, elas vão soerguer. Até então, essa camada, que era uma camada superficial, houve um soerguimento da superfície. E quem vai lapidar aqui, essa parte aqui, é o sol, a chuva e o vento. O sol, a chuva e o vento, eles têm a força de lapidar o relevo. E esses fatores internos, eles têm o poder de soerguer ou de rebaixar. Aí vai entrar aqui, que não é agora, mas eu só vou citar as formas de relevo. Planalto, planície e depressão. Planalto, planície e depressão Planalto, planície e depressão está relacionado com a questão dos fatores interno e externo.
Outra característica é o processo de formação do solo, é relativamente lento e gradual. Ah, tá, o solo, para ocorrer esse soerguimento que eu falei, ou esse rebaixamento, foi de um dia para o outro? Eu falei assim, lá no período das eras geológicas, há milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás, essa superfície era totalmente plana. Com o passar dos eras da pré-cambriana, cenozoica, arqueozoica, ocorreu um soerguimento ou um rebaixamento. Então, é extremamente lento e gradual, tá? De forma que os elementos de condições naturais envolvidas são fundamentais para a determinação do tipo de característica desse recurso natural. Recurso natural, a questão do solo. Aí é onde que eu falei para vocês. Existe N tipos de solo. Desde o solo mais úmido, um solo mais avermelhado, um solo litólico, um solo de cor mais amarela, ou de um solo mais argiloso. Isso vai estar relacionado de acordo com a regionalização, o tamanho, a proporção de cada país. Questão de prova, de teste, quais esses fatores? Depende de outros fatores de atuação, que são os intempéricos. O intemperismo, quando eu citei, a água e o vento. A água, o vento, o sol também. O sol ele tem, ele tem também as condições de formar ou modelar esse relevo, esse solo. E falo mais uma vez que o solo é de suma importância, tá? Para nós, seres sobreviventes. Aqui vai ter um perfil topográfico, só para vocês terem uma noção, que se a imagem for na hora lá no teste, na prova, aí vocês já sei, opa, já sei se vai ser uma zona mais de fermentação, se é uma zona mais abissal, mais profunda, mais alta, mais rebaixada. E toda essa questão que vocês estão visualizando, pessoal, é só para vocês terem uma noção, um discernimento alto, baixo e rebaixado. Ou plano, tá? Onde que vai se constituir uma savana, onde se tem um estepe, onde pode ser uma tundra, onde que pode ser a característica da nossa vegetação, que é o cerrado, ou se é a Amazônia, e etc. Beleza? Essa imagem, ela cai sim, praticamente em quase todas as provas, quando o assunto é solo. Beleza? E aí tá as camadas. Vocês observar no livro, na literatura, na internet, ou as camadas do solo, ou os horizontes do solo, tá? Aí tem a primeira camada, A, B, C, até chegar na rocha inalterada, que é a parte mais profunda. O solo, meu povo, ele tem uma função também de esponja. Não sei se vocês vão estar lembrados. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que existir a vegetação. A vegetação, quando chover, já falei para vocês, vai chover, vai ocorrer a precipitação. Então, o solo ele vai sofrer como o quê? Como uma esponja, né? Vai vir as gotículas, vai cair a chuva, vai bater primeiro na vegetação, para chegar no solo em si. E o solo ele vai sofrer como uma esponja. Por isso que há necessidade de cuidar. Porque se não cuidar, é o ditado popular que eu falei, vai virar erosão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Erosão, tá? Então, essas camadas, onde vai estar todos os nutrientes, toda a subdivisão, até chegar na rocha inalterada. Ou, em alguns livros, pode estar também falando sobre a rocha mãe. Aí vai surgir, então, a composição da litosfera, que é essa camada, né, que é o solo, como já foi dito. Solo é diferente de rocha. Solo é a camada superficial. É a que conseguimos visualizar. A rocha, não vem falar, pedra. Não existe. Geograficamente falando, ou é um solo, é uma rocha. E aí vocês vão lembrar lá do 6º ano e também do 1º ano do ensino médio. Quais são os tipos de rochas? Rochas sedimentares, rochas metamórficas
e rochas ígneas. Essas rochas, algumas delas, a grande maioria, tem um fator econômico, tá? Ou seja, pode ser um cristal, pode ser um quartzo, pode ser um granito e etc. Tá? Dentro de uma construção, dentro de uma casa, de uma escola, de uma indústria, etc. As rochas elas podem ter um valor econômico e o solo é a camada superficial da Terra, dentro dessa composição da litosfera. Beleza? O solo ele também pode sofrer também como uma questão de aração para facilitar a circulação do ar. Lembra que eu falei para vocês a necessidade de cuidar? O solo ele não pode ficar desprotegido esse ano. Ele tem que proteger. E quem protege? A vegetação. A vegetação é a manta. A vegetação que vai guardar o solo. Porque se ele estiver sem a vegetação, automaticamente sol, chuva e vento, futuramente esse solo ele vai sofrer um intemperismo, futuramente ele vai sofrer uma erosão. E determinado local que chegar a uma erosão, já era. Nem reflorestamento ele pode fazer nesse local, devido ao grau de erosão. Beleza? O solo ele tem algumas partículas menores. Dentro dessas partículas menores está o solo mais argiloso. Esse solo mais argiloso vai estar mais próximo do litoral, também vai estar muito próximo dos leitos dos rios, beleza? E esse solo argiloso, ele consegue submeter a um bioma, beleza? A um grau de biodiversidade dentro daquele local. A mesma acontece num córrego, a mesma acontece no mangue, a mesma acontece numa vegetação lá na vegetação sul das araucárias, a mesma coisa acontece no solo que é extremamente úmido da floresta amazônica. Beleza? A bacia amazônica ela localiza-se ao norte do país, nasce nas cordilheiras dos Andes, entra no Brasil com o nome de Rio Negro, passa para chamar o Rio Solimões. Ou seja, vai estar o Rio Negro, o Rio Solimões, é uma bacia, a maior bacia, em proporção de água, em proporção de volume, em proporção de condições de navegação. Beleza? Hidrografia vem da palavra hidro, água, grafia, estudo. O estudo das águas do Brasil, basicamente constituída em rios e lagos. Eu costumo falar para os meninos lá do 6º ano, é como se fosse a veia, as veias que correm no nosso corpo. A veia ela vai percorrer, vai bombardear até chegar onde? No coração, dando vida, né? Circulação, vida, atividade. A partir do momento que você começa a fazer atividade, você começa a se interagir, a suar e etc. A mesma acontece dentro da hidrografia. Todas as águas do rio desaguam no mar. Todas. Se vocês acho que é o próximo slide. Aí vocês vão ver. É como se fosse um rio pequeno encontrando com um rio grande. As veias pequenas encontrando com as principais veias, até chegar no coração. Os afluentes, os rios subafluentes, até chegar no mar. As águas do rio eles vão desaguar no mar. Beleza? Que dá-se o padrão de drenagem. Os rios brasileiros é exorreico. Exorreico quando esse rio ele pode ser um rio afluente ou um rio subafluente. Um rio pequeno encontra-se com um grande rio até desaguar no mar. Aí é só para vocês terem uma ideia, tá? Aí tem a imagem do rio, de vários rios até chegar no litoral e vai vir a caracterização, as características básicas dentro de só mesmo de um conceito 3º ano, de o que é endorreico, exorreico, arreica e criptorreica. Os nomes são estranhos, mas a ideia do significado, mamão com açúcar, tá? Endorreica, os rios que correm para o interior, para o centro. Eles podem até correr para o centro, só que depois ele vai encontrar com outro rio até desaguar no mar. Só que essa pequena parte desse rio que está indo para o interior, dá-se o nome de endorreica. Ah, Léo, por quê? Porque ele está indo para o interior, tá? Exorreica.
os rios que correm para os mares. É o que eu falei para vocês. A reica, os rios onde as águas evaporam, pronto, e seguem caminho. Muitos dos rios, eles são intermitentes ou temporários. Chegou a época da chuva, vai começar a precipitar. Então, o volume do rio, ele vai encher, ele vai chegar a um volume razoável. Só que quando chegar a época da seca ou da escassez de chuva, ele vai secar, tá? É um rio temporário ou intermitente. E o rio criptorreica, os rios que são absorvidos por estruturas rochosas, tá? É algo mais, tem muito nos Estados Unidos, devido a essa composição rochosa. Aqui no Brasil é mais arenoso, mais de volume de água, tá? É um rio mais navegável. Aqui uma caracterização, uma questão política, uma questão religiosa, até mesmo religiosa, uma questão econômica, quando se fala, galera, sobre a bacia de São Francisco, tá? Quando quiser fazer, para fazer a transposição do rio, fazer o percurso, levar água para o interior, tá? Vários ativistas não aceitaram. Então, relacionado com a bacia de São Francisco, ela nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, atravessa os estados da Bahia, Pernambuco, tá vendo? Pega uma parte do Seridó, pega uma parte da Caatinga, drena superior de 630 km², é extensão, passa por vários estados, Paulo Afonso, construção de hidrelétrica, rios e eclusas. Eclusas, não sei se vocês vão lembrar, é como se fosse uma espécie de canalização, uma espécie de transporte, tá? Para os navios passar, só que nessa região aqui, vamos supor que é uma região mais rochosa e o navio não tem como passar. Então, a eclusa ela vai funcionar como uma espécie de elevador, para poder o navio passar. O navio está cheio de carga, ele vai passar, dar passagem para atravessar do outro lado. Beleza? Então, essa questão é uma questão bastante falada no que diz respeito à Bacia de São Francisco. E aí a gente vai trocando ideia, vai falando, com o passar do tempo, de outras características, não só da Bacia de São Francisco, como as demais outras bacias. Beleza? E para a gente finalizar aqui, não, já falta mais um. Está terminando. O ciclo hidrológico. Está vendo como se forma um ciclo? A necessidade primeira aqui, vocês podem visualizar, da precipitação. Precipitação, ele vai chover. Tem que ocorrer. Precipitar, ou derretimento das geleiras para formar. Na Ásia acontece muito isso, pessoal. Tá? Na Ásia, quando chega o verão, as montanhas em si estão cobertas de gelo. E na hora que ocorre o degelo, formam-se verdadeiros rios. Tá? Falei para vocês também do solo, que ele sofre como uma espécie de esponja, e até chegar nos aquíferos. Os aquíferos, eles têm um poder de formação como se funcionasse um verdadeiro rio subterrâneo. Tá? Então, aí vocês podem perceber o degelo, pode perceber a precipitação, pode perceber a evaporação. Tem que evaporar para formar as nuvens, para depois chover novamente. Beleza? Agora sim. A hidrografia é a parte da geografia que trata das águas correntes. Está acabando a aula. Das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas. Tá? Ou seja, é o hidro, é o estudo da água. Ou ela parada dentro do oceano ou subterrânea. A água em si, beleza? Os reservatórios subterrâneos localizados em centenas de metros de profundidades, que apresentam um enorme volume de água, são denominados aquíferos. Né? Ou aquíferos, ou também falam muito de águas subterrâneas, mas são os aquíferos, como eu falei para vocês, que funcionam como verdadeiros rios. A exploração científica dos aquíferos de Guarani, iniciada nos anos 70, concluiu que nele a água é
é de má qualidade, não sendo apropriado para o consumo humano. Acontece muito em algumas regiões, até mesmo aqui no Distrito Federal, sobre a questão do lixão da estrutural, né? Aí é outra característica que se fala muito acho que foi até uma das primeiras aulas lá, sobre lixo, sobre problemas ambientais, sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão lixo. Lixo é um problema muito sério. O lixo em si é um problema muito sério, e quando fala da água, o chorume, né? O chorume, ele vai ser... o líquido viscoso, ele vai fluir e ele pode chegar até nos aquíferos. Chegar nos aquíferos, aí já era. Beleza? Aí poluiu. A irrigação e o desperdício de água podem provocar impactos ambientais irreversíveis, como ocorreu no Mar de Aral. Vamos, né? A gente precisa... O Mar de Aral é uma característica, mas a gente pode falar aqui, ó, na questão até mesmo no centro-oeste, beleza? Desses condomínios, surgimento de condomínios irregulares, condomínio de uma nova cidade irregular. Se a partir do momento que vai surgir uma nova cidade ou um condomínio, acontece muito desses condomínios. Ponte Alta, vamos citar aqui Ponte Alta aqui no Gama, esse tudo aqui é irregular, todo mundo sabe, só que é mais fácil acabar com a favela de baixa renda do que mexer quando se fala de condomínio particular. Está próximo de reservas de água e futuramente vai poluir essas águas, beleza? A mesma acontece com Vicente Pires e etc. Então, dúvidas? Dúvidas? Fizeram anotações? Um assunto não é difícil, é um conteúdo fácil. Leozinho, Tranquilo, professor. você vai mandar o slide pra gente? Vou sim, paixão. Vou mandar Tá bom, muito obrigado, coração. vai entrar na plataforma, ou no grupo, colocar na plataforma. A gente vai ter que copiar o slide? Vamos conversando, trocando ideia. Falei para vocês que é um assunto, não é um assunto difícil, é um assunto fácil. Tá? Utiliza alguns termos dentro da geografia, mas o significado não é nada algo que vocês não consigam entender. Beleza? Beleza. Algo mais? Ok. A presença aqui. Léo, Oi. o Fernando não pôde participar da aula hoje porque ele tá fazendo uma cirurgia, tá bom? Beleza. Aí ele vai falar com a Natália. Nossa. Sem problema. Eu só não deixei, pessoal, não é que eu não deixei, é porque estava com outro nome, né? Não era nem um apelido, era mais apelativo. Não tem como não deixar entrar. Beleza? Então, tudo bem, o recesso de vocês foram super tranquilo, aproveitaram, que agora a gente vai... Eu achei curto, Léo. A gente quer mais recesso, Léo. Eu achei bem curto, vou ser sincera. Vamos partir para a aula para vocês terminar logo o terceiro ano e fazer o que tem que fazer, se é estudar para concurso, se é para... Eu estou triste, sabe por quê? Léo, esse era nosso ano de brilhar. E entrar no mercado de trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro. Difícil vai ser estudar para o Enem nisso, eu não tô arranjando coragem. Pode estudar, pode estudar. A questão é arranjar coragem de disposição. Às vezes eu pego, mas depois demora uns 3 meses para pegar de novo. Acaba que fica ruim mesmo. Mas vamos ver um horário legal, que tudo no final vai dar certo. Então, Parece que a coragem da gente diminuiu 1000 vezes, gente. Hã? Eu já não tinha coragem, agora parece que diminuiu que já não tinha. Vamos ativar aí, ó. Vamos tomar a pílula da coragem e meter as caras. É só assim, tá? Onde compra isso? Vai estudar. Vamos começar a estudar mais um pouquinho. Léo, isso é cansativo, né? Então, vamos finalizar, galera. Tá? E com o passar do tempo, a gente vai fazendo as atividades. Tá bom, Ok. Léo. Beijo. Você vai passar o slide pela plataforma? Vou, Do Classroom? O slide vai ser senhor, a atividade também.
Beleza? Que eu tava copiando, só que não deu tempo. Vai dar tudo certo no final. Beijo. Amém. Até a próxima. Beijo, tchau. Acabou a aula. Tchau, professor. Beijo. Tchau. Tchau, Léo. Beijo.